Oggi so che lo devo anche a te. Se oggi il mio paese è libero, felice, ti porterò nel cuore il soldato brasiliano, ti porterò nel cuore il serpente con la pipa. Força Expedicionária Brasileira ou simplesmente FEB, uma sigla carregada de significado e esperança. A cobra fumando, mais do que um dito popular brasileiro, é o símbolo da liberdade de um povo. O Brasil foi o único país da América do Sul a mandar tropas para o maior conflito do século XX. A Força Expedicionária Brasileira enviou mais de 25 mil homens e mulheres para combater na Europa devido a agressões sofridas anos antes. A partir de janeiro de 1942, começou uma série de torpedeamentos de navios mercantes brasileiros por submarinos dos países do eixo, principalmente na costa litorânea brasileira. O plano era impedir que o Reino Unido recebesse os suprimentos exportados do continente americano. 33 navios mercantes brasileiros foram perdidos por ação de submarinos alemães e italianos, o que resultou na morte de cerca de 1.000 pessoas. A opinião pública passou a exigir que o Brasil reconhecesse o estado de guerra, o que só foi oficializado no final de agosto de 1942, quando foi declarada guerra à Alemanha nazista e à Itália fascista. Depois disso, foi necessária a criação de uma Força Expedicionária Brasileira. Assim, a FEB foi criada em 9 de agosto de 1943. A partir daí, começou o recrutamento e a seleção de militares e a preparação para a guerra. O primeiro escalão, com cerca de 5 mil homens, partiu do porto do Rio de Janeiro na madrugada de 2 de julho de 1944. E aportou 14 dias depois em Nápoles. Nossa atuação foi na Itália, país unido ao Brasil pela proximidade dos idiomas e pela imigração italiana para o nosso território. Anche la popolazione ha avuto possibilità di sostentarsi, sia per curarsi ma anche mangiare, perché comunque i brasiliani erano sempre condividevano molto quello che avevano, anche se non avevano magari tanto, ma condividevano quello che avevano con la popolazione, ovunque sono stati, perché si sentivano molto legati, perché l'Italia comunque ha avuto una migrazione, gli italiani sono andati in Brasile e hanno aiutato allo sviluppo del Brasile nell'Ottocento, nei primi del Novecento, e quindi sia che fossero figli di immigrati ma anche brasiliani nati e cresciuti lì di origine italiana, si sono sentiti molto legati al popolo italiano, e siamo molto simili come modo di vedere la vita. Mas uma outra coisa também é a questão do próprio brasileiro, como o brasileiro se deu bem com o povo italiano, né? Como os brasileiros ajudaram os italianos e como depois, durante toda a vida, ele foi muito bem recebido aqui pelo que eles fizeram. Eram tempos difíceis para o povo. A guerra criou inimigos invisíveis como a fome e a sede. Eu tinha 7, 8 anos quando os brasileiros passaram aqui e foram os primeiros que chegaram na nossa casa. Nós fomos libertados por eles. Eles davam chocolate para nós e eu lembro uma coisa interessante, sempre lembrei, que eles deram uma latinha, uma compota que tinha feijoada dentro para comer. Então eu comi feijoada naquele tempo que não sabia nem o que era, né? Os brasileiros tinham dado È una cosa che mi ricorda in maniera particolare, nonostante che sia passato tanto tempo, e ne abbiamo riparlato di questa cosa tra noi in seguito. Poi naturalmente bisogna considerare che in quel momento lì di guerra erano tutti in difficoltà per mangiare, quindi era maggiormente apprezzato.
figuriamoci che mancava anche l'acqua. Brasiliani molto gentili, bravissimi. Io posso dire una cosa, che ci davano anche da mangiare, ci davano anche tanta cioccolata, avevano un po' di tutto, e si mangiava in base a loro magari, capito? O soldado brasileiro rapidamente se integrou às comunidades por onde passou. Mesmo enfrentando os horrores da guerra, os pracinhas conseguiam levar até mesmo alegria para a sofrida popolação. Dopo passato i tedeschi, dopo era un divertimento, era una cosa, una goduria. Sì, no, era così. Io so ancora 3 canzoni brasiliane e le so ancora. 2 le so benissimo, insomma, adesso non le ricordo tutte, però una me la so scordata. Mamma o quero, mamma o quero, mamma o quero, mamma, dama sopeta, dama sopeta, dama sopeta, bebê no sora. Há 80 anos, a Mão Amiga ajudou a diminuir as dores do povo italiano. Os pracinhas foram solidários por onde passaram. Pessoas diversas, nos mais variados locais, relembram o gesto de humanidade dos brasileiros. Io avevo 4-5 anni e i vostri amici erano tanto buoni con noi perché abitavo lì, perché noi eravamo piccole e loro ci portavano la cioccolata, mi compravano anche il gelato a me, mi compravano il gelato. Io abitavo lì vicino e vivevo spesso insieme a loro ed erano molto bravi. Ho un grandissimo ricordo dei vostri soldati e me lo porterò per tutta la vita. In quel periodo eravamo dei bambini e quando è arrivato il brasiliano finalmente abbiamo trovato un attimino di respiro perché la situazione era molto pesante. Finalmente loro col suo sorriso e la sua cioccolata, noi bambini, abbiamo visto finalmente una luce. Quindi dei brasiliani cosa posso dire, a parte il fatto che mio padre è nato a San Paolo, quindi la tradizione brasiliana c'è. Però posso dire che quando è arrivato i brasiliani, per noi bambini è arrivato un vulcano di umanità. Il corpo di spedizione brasiliano trova subito una grande sintonia con le forze italiane, con la popolazione civile specialmente. I soldati brasiliani erano soliti di condividere quello che avevano con i civili italiani della montagna pistoiese e dell'Appennino tosco-emiliani. È rimasto sempre nel nostro cuore e qui al cimitero brasiliano tutti gli anni vengono onorati questi 465 soldati che sono caduti nelle terre italiane. Gli è dispiaciuto tanto ai brasiliani di andare via da Camaiore, infatti lì disputarono delle partite di calcio, avevano un'amicizia molto fraterna, costante, erano sempre con tutti, i bambini, poi specialmente c'è stata sempre questa amicizia con la cioccolata, con tutte le cose che portavano loro, erano accolti favolosamente. È stata un'esperienza dopo la devastante presenza dei nazifascisti, quando sono arrivati i brasiliani, è stata una gioia immensa, una gioia immensa. Questo è stato il culmine proprio della presenza dei brasiliani, la gioia che hanno portato. A atuação das 73 enfermeiras brasileiras na guerra também contribuiu para diminuir o sofrimento dos italianos. Além de cuidar dos militares feridos, elas também atendiam a população. È molto importante per Pistoia ricordare la FEB perché non è stata Pistoia liberata dai brasiliani, ma c'è un legame molto particolare perché qui sono stati curati non solo
i militari, ma tante persone che vivevano qui nei dintorni e che durante la guerra non avevano accesso alle cure mediche, proprio perché in quel momento c'era la guerra. Quindi gli anziani pistoiesi si ricordano in maniera molto particolare come sono stati accolti anche nell'ospedale le persone, insomma i cittadini di Pistoia, dalle infermiere e dai medici della FEB. Mas para que isso fosse possível, o braço forte precisou chegar antes. Os desafios foram muitos. O inimigo tinha como vantagens o conhecimento do terreno e as posições elevadas. Qui abbiamo un tipico esempio della situazione tattica e strategica da campagna d'Italia per la FEB, che o soldato brasileiro con 30-40 kg di materiale e armamento na mochila dovevano sempre attaccare verso alto. O alemão avevano il vantaggio strategico e tattico dell'altura. E no manuale alemão si fala: chi domina l'altura domina la valle. Sopra chi teneva molti campo minato, l'Urdigna, l'MG-42, che tirava 1200 tiro cada minuto, e molti mortaero da 81. Praticamente o alemão dominavano il campo di battaglia. O brasileiro, con sacrificio del proprio sangue, dimostrarono a tutto il mondo che anche un nemico più forte come il nemico alemão può essere sconfitto in questa situazione. Immagina, molti soldati brasiliani non avevano mai visto la neve. Era tutto un combattimento nuovo, non era una cosa semplice, si doveva combattere contro un nemico che teneva 6 anni di trainamento, la Russia e altri luoghi, e contro un clima orribile, a chi teneva dai 15 a meno 25 para baixo do zero. A tua geladeira fa máximo 3-4 para baixo do zero. As adversidades não impediram que o soldado brasileiro cumprisse a missão. Setembro de 1944. Este é o mês que marca o início das primeiras ações de combate da Força Expedicionária Brasileira. Entre 12 e 14 de setembro, a FEB realizou o lançamento de 2 pontes Bailey sobre o canal Uchiana. Na semana seguinte, as tropas brasileiras entraram na linha de frente, substituindo elementos norte-americanos. Em 16 de setembro de 1944, a FEB avançou sobre o território ocupado pelos nazistas e conquistou a cidade de Massarosa. Foi a primeira de muitas vitórias. Em setembro, nossos pracinhas acumularam conquistas e libertaram várias localidades e posições importantes: Camaiore, Monteprana, Pescalha e Borgo Amozano. Com esse avanço inicial, também vieram as primeiras baixas para os brasileiros. Il 18 settembre entrò in azione conquistando la città di Camaiore. La città di Camaiore era sotto l'egemonia nazista e fu liberata dai brasiliani. Il corpo di spedizione brasiliano è un distaccamento del corpo di spedizione brasiliano guidata da Airosa da Silva, il capitano Airosa da Silva. Iniziò l'occupazione di Camaiore all'alba del 18 settembre. Il 18 settembre mossero verso Camaiore e furono accolti da una scarica di colpi di mortaio provenienti dal Monte Prana che sovrasta Camaiore. Conquistata Camaiore, la forza di spedizione si indirizzò verso il Monte Prana, liberando del tutto la città di Camaiore, perché era sotto la costante minaccia e i bombardamenti delle truppe naziste che la bombardavano dal Monte Prana. Infatti in quel periodo ci furono i primi morti anche nell'esercito brasiliano, i primi 4 morti dell'esercito brasiliano sono stati purtroppo a Camaiore. Em outubro, a FEB libertou várias outras localidades, incluindo Fornati de Barga, onde estava uma importante fábrica de munições, até então controlada pelo inimigo alemão. O exército brasileiro também enfrentou os nazistas ao longo da linha gótica, uma linha defensiva construída e fortificada ao longo de 280 quilômetros. A estrutura era pensada para dar proteção ao soldado alemão e evitar o avanço inimigo. Le fortificazioni erano queste a livello della strada
dove c'erano i pezzi di artiglieria anticarro, e poi a mezza altezza dei monti, sia a destra che a sinistra, c'erano i camminamenti a altezza dell'uomo con piazzole in vari punti strategici e proteggevano tutta la valle dall'alto. In cima alla vertice dei monti c'erano le piazzole antiaeree, quindi era tutto organizzato in questa maniera. Il fondo valle era tutto stato disboscato, cioè tutte le piante erano state tagliate a zero in modo da avere la visuale completa di tutti. L'entrata era fatta a Z, a S, e questo per un motivo ben preciso. Non doveva, nel caso di esplosioni di bombe all'ingresso, doveva attenuare l'eventuale onda d'urto. La prima onda sbatteva davanti, non era, essendo fatto a Z, prima sulla prima facciata, sulla seconda e poi per ultimo verso l'interno del bunker. L'interno del bunker era protetto, come vi ho detto, con due porte, metallica sull'esterno e in legno sull'interno. Vi dicevo del gas bellico, sapete bene che il gas bellico è pesante, resta in basso, quindi gli occupanti del bunker, se si trovavano sul primo livello, venendo sul segundo livello si sarebbero salvati. Devido às conquistas iniciais, o comando do 4º Corpo de Exército determinou que o destacamento FEB iniciasse seu deslocamento para realizar operações no Vale do Rio Reno. A missão era expulsar as tropas alemãs dos Apeninos. O apoio de fogo da artilharia inimiga nessas posições elevadas impedia o avanço dos aliados no setor principal da frente italiana. Teve início, assim, a ação mais longa da FEB na Segunda Guerra Mundial, quando foi incumbida de tomar um complexo de elevações, com destaque para Monte Castelo. Após algumas ações infrutíferas nos meses de novembro e dezembro de 1944, ficou claro que para conquistar o objetivo seria necessário um ataque conjunto e coordenado pelo efetivo de 2 divisões simultaneamente, na direção de Monte Castelo e demais elevações. Em novembro de 1944, a primeira divisão de infantaria expedicionária, a FEB, ela foi deslocada do Vale do Rio Cerco para o Vale do Rio Reno. E substituiu tropas americanas que estavam na posição que tinham que ir para o descanso. Ao chegar nessa posição, uma das primeiras coisas com que a nossa tropa se deparou era com um conjunto de elevações muito altas que dominavam toda a posição. É um conjunto chamado Belvedere della Torrácia, e que tem um Monte Castelo com uma pequena elevação que se projeta mais à frente. E então era fundamental tirar essa possibilidade dos alemães terem essa dominância sobre o terreno. Então uma das primeiras coisas que foi planejada era a conquista dessa região. E a primeira elevação que aparecia à frente era Monte Castelo, ela que estava mais próxima. Por isso que ela é a primeira que vai ser atacada. Foram várias tentativas. Alguns autores falam em 4 tentativas e outros em 5 tentativas. Mas o fato é que nós tivemos 2 tentativas por volta no final de novembro, ali em 24 e 25 de novembro, com sucesso. Uma outra tentativa em 29 de novembro, totalmente essa coordenada pela FEB, com insucesso e muitas perdas. O inverno estava se aproximando, então era necessário ainda fazer mais uma tentativa antes da chegada do inverno. Então é planejada a conquista para o dia 12 de dezembro. Infelizmente também não houve sucesso, houve uma descoordenação na hora do ataque, umas unidades atrasaram, um tempo muito ruim, o apoio de artilharia não foi preciso pelas condições meteorológicas, sem possibilidade de apoio aéreo, então não houve sucesso esse ataque. E aí nós fomos obrigados a permanecer na posição todo o inverno, sendo dominados pelos alemães que estavam na posição mais alta, della Torrácia, Monte Castelo e Belvedere. Durante o rigoroso inverno entre 1944 e 1945, a FEB enfrentou temperaturas de até 20 graus negativos. Muita neve, umidade e contínuos ataques por parte do inimigo alemão que tentava minar a resistência física e psicológica das tropas brasileiras. L'inverno del 44-45 c'era 1,5 metri di neve,
La temperatura è arrivata a 20 gradi sotto zero anche. Quindi loro dicevano era un freddo terribile. Noi eravamo dentro questi buchi e non potevamo lavarci, dovevamo sciogliere la neve per me. Insomma, dice, per noi è stata che non erano abituati a un clima freddo, perché il Brasile è tropicale. Quando sono arrivati qua non erano abituati, non avevano un equipaggiamento adatto e quindi hanno sofferto tantissimo, sofferto tanto. Quindi dopo ci ho pensato tanto, dico accidenti, però veramente hanno fatto un sacrificio enorme questi uomini. Passado esse período, no início de 1945, como havia sugerido o comandante da FEB, ocorreu a Operação Encore, um avanço em conjunto com a recém-chegada 10ª Divisão de Montanha Americana. Assim, os brasileiros finalmente tomaram, entre outras posições, Monte Castelo, em 21 de fevereiro de 1945, La Serra, nos dias 23 e 24 de fevereiro, e Castel Novo, em 5 de março. Enquanto isso, os americanos tomaram os montes Belvedere e Della Torratia. Com a passagem do inverno, o 4º Corpo do Exército identificou que era fundamental conquistar essa posição para poder prosseguir quando o tempo melhorasse com a primavera. Então o 4º Corpo do Exército montou uma manobra mais complexa, maior, envolvendo a 10ª Divisão de Montanha, a tropa recém-chegada na Itália, e a nossa Divisão de Infantaria Expedicionária, aonde a tropa especializada americana de montanha viria pela parte alta das elevações, realizando o esforço principal, particularmente Belvedere e Della Torracia, e a nossa Força Expedicionária Brasileira viria do seu flanco direito para conquistar Monte Castelo. Então a manobra foi concebida dessa maneira. Um aspecto fundamental agora, ela foi melhor articulada, com as reservas melhor posicionadas. E para nós que estudamos a tática militar, ela é um exemplo clássico do emprego da reserva em proveito de um sucesso. O 1º Batalhão, quando estava tendo sucesso na sua progressão pela parte alta da elevação, ele recebe reforço mais uma companhia da reserva, a 5ª Companhia, para aproveitar esse sucesso. Nós estudamos alguns casos militares onde a reserva é empregada para tentar compensar um fracasso. E ali não, a reserva foi empregada para valorizar o sucesso. E com isso a Monte Castelo foi conquistada no final da tarde do dia 21 e permitiu que a gente tivesse, não só os brasileiros, mas a tropa americana que estava aqui em posição, as melhores condições para poder prosseguir para as futuras ações ofensivas da ofensiva da primavera, que depois teríamos um mês de preparação, que seria em direção a Montese. No dia 9 de abril de 1945, teve início a fase final da Ofensiva da Primavera, com o intuito de romper definitivamente a linha de defesa alemã, que recuava constantemente desde setembro de 1944, mas ainda impedia o avanço das tropas aliadas na Itália rumo à Europa Central. No dia 14 de abril, a FEB atacou e conquistou a cidade de Montese. A ação da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária foi avassaladora, contando com intensa preparação de fogos de artilharia e utilização de carros de combate. A jornada dos nossos pracinhas na Segunda Guerra Mundial teve a duração de 10 meses. Nesse período, nossas tropas libertaram a população italiana do jugo nazista, começando por Massa Rosa, passando por locais como Monte Castelo e Montese, e culminando em um feito até então inédito no conflito, a rendição de toda uma divisão alemã. L'apoteosi di FEB è questa straordinaria cattura di 15.000 prigionieri italiani e tedeschi di 2 divisioni in ritirata verso la valle del Taro. A mio parere è una straordinaria vittoria militare che non trova una vittoria così importante in Italia durante la Seconda Guerra, perché 15.000 prigionieri in armi non c'è nessun esercito in Italia che li ha fatti in un'unica operazione. Muitos brasileiros deram a vida pela liberdade e pela democracia. Ao todo, foram 465 militares mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Do soldado desconhecido, militar até hoje não identificado e que permanece em solo italiano, até aqueles eternizados em monumentos. Todos são heróis que têm os nomes gravados no Monumento Votivo Militar Brasileiro em Pistoia, na Itália, e na história. A coragem e o destemor do nosso combatente
foi motivo de reconhecimento até mesmo pelo inimigo, como os 3 bravos de Precária. No gennaio del 45, esta pattuglia di 9 uomini chegou da linea brasileira e entrò verso Precária. E perto a queste case ci fu uno scontro contro una grossa pattuglia alemana. Mutualmente i 3 uomini che morirono qui erano feriti e fecero azione di appoggio e retroguardia, morendo da eroi. Lembriamoci che gli alemani non donavano nada per nada e consideravano tutto altro come soldato di basso rango. In questo caso, porre una croce con scritto a chi ficcano 3 tanfere brasileiro, 3 eroi brasileiros, era molto significativo. Significa che o alemão, desculpe, mi vado a emozionare, o alemão riconoscevano il valore del soldato brasileiro. E quando in marzo 45 il corpo furono incontrato, fu una grande sorpresa per tutto il mondo incontrare anche questa croce com a escritura em alemão. Nas proximidades de Montese, tombou o sargento Max Wolff Filho. Em 12 de abril de 1945, 2 dias antes do início da Batalha de Montese, ele foi voluntário para comandar uma patrulha de reconhecimento na região. O local era repleto de casas em ruínas, que representavam um grande perigo, já que eram utilizadas como abrigo pelos nazistas. O inimigo deixou que a patrulha brasileira chegasse bem perto. Era 1h15 da tarde, quando uma rajada de metralhadora cortou o peito de Wolff, que caiu morto ao solo. 8 décadas depois do fim do conflito, a atuação brasileira é relembrada pelos italianos. A presença de diferentes gerações, daqueles que eram crianças durante a guerra e dos que ainda estão nos primeiros anos de vida, mantém vivos os sentimentos de amizade e fraternidade entre os 2 povos. Espero que o povo brasileiro realmente se conscientize, né, da necessidade de preservar essa história da FEB, porque foram verdadeiros heróis, passaram praticamente 1 ano aqui combatendo em condições as mais adversas possíveis, mas venceram e foram muito bem avaliados pelo todo o comando brasileiro, por tudo que eles fizeram aqui, e também pelos italianos, né? Que a gente sente aqui o respeito que eles têm. Relembrar a história, não somente da FEB, mas a história do país, é valorizar os aspectos da cidadania, do amor à pátria, do civismo. Então, por isso que é fundamental a gente reverenciar isso. E particularmente da FEB, porque nós estamos falando de cerca de 25 mil pracinhas que incorporaram na Força Expedicionária Brasileira, atravessaram o Oceano Atlântico para lutar na Europa contra a opressão, contra o nazifascismo, buscando a liberdade, a democracia, esses valores, e trouxeram aqui para a Itália esse sentimento de liberdade. E é importante a gente reverenciar isso, principalmente quando a gente vem aqui na Itália e vê que quantos italianos reverenciam isso, quantos italianos agradecem o que os nossos pracinhas fizeram, quanto que eles relembram a presença do brasileiro aqui. É muito comum, quando eles olham uma bandeira brasileira no braço de um militar ou numa camiseta, como eles se aproximam para falar sobre a guerra. E já não são os primeiros, nós somos os descendentes. Há 80 anos da Segunda Guerra, já é notícias que estão passando aqui de geração para geração. E é importante que a gente resgate isso no Brasil, esse sentimento de dedicação à pátria, de amor ao país, amor à democracia, amor esse sentimento de liberdade. Por isso que é importante a gente reverenciar, rememorar e destacar o feito desses heróis, né? E não só daqueles heróis pontuais que a gente conhece mais, mas dos 25 mil de todos que vieram para cá, que tiveram a sua contribuição para o sucesso aqui na campanha no território italiano.
Allora, per Roberta, io non conoscevo la storia della FEB prima di venire a vivere a Pistoia, ma è stata una bella scoperta perché non avrei mai pensato che delle persone che vivevano dall'altra parte del mondo venissero qui a combattere senza chiedere niente in cambio, cioè semplicemente perché credevano in quello che facevano e volevano la nostra libertà. E quindi per me è importante continuare a ricordare e a tramandare la loro memoria. Uma homenagem aos homens que participaram da campanha da Itália. Hoje, infelizmente, muitos jovens do nosso país nem sabem o que é FEB, ou Expedicionário Brasileiro. Então, isto é um legado nosso. E ontem, para os meninos de hoje, almejando fortemente, eles conheçam a nossa história, porque eles serão os brasileiros responsáveis pelo nosso amanhã. Non ho dubbi sull'utilità che sono stati i brasiliani per aiutare l'Italia. Loro sono stati veramente coraggiosi e forti ed erano gentili e sorridenti, con un po' di nostalgia, tant'è vero che cantavano la Giardineira, però insomma voglio dire, loro hanno dimostrato molta forza e molto coraggio, un braccio, insomma il Cobra ha fumato alla grande. Okay. Grazie. FEB 80 anos, heróis sempre lembrados. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga.